noite, estamos entrando ao vivo. Boa noite, quem vem chegando. Bem-vinda, bem-vindos, bem-vindes. Olá, Rosane já está aí também. Esperar alguns minutinhos o pessoal chegar. Olá, olá. Estamos ao vivo. Agora eu quero ver como eu faço para convidar as pessoas para a live, para entrar comigo. Ah, tá aqui. Está aprendendo ainda, né, gente? Essa tecnologia. Espero que vocês estejam vendo bem. Oi, Rô. Oi, Tudo bom? tudo e você? Tudo jóia? Vamos dar uns Bem feliz, minutinhos, né? isso, Do- bem feliz de estar aqui. Vamos ajustando aqui os ponteiros enquanto isso. O Isso aí, isso pessoal está aí. chegando. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar aqui no bate-papo com Leandro Shoas, que é da Chante Brasil, e a gente vai conversar sobre o tema cultura de paz. A gente quer desmistificar também muito do que tem atrás, né, do que as pessoas consideram que é essa cultura de paz. E também nessa live a gente quer falar um pouco sobre o curso que nós vamos fazer em parceria com o Leandro, que é o curso introdutório de cultura, a cultura de paz, que nós daremos início em 10 de setembro. Deixa eu ver se o Leandro já está aqui. Ah, está aqui, ó. Vou chamá-lo então. Peraí, Leandro, que eu estou sem saber como é que eu te convido. Peraí. Aqui. Peraí, aqui. Ah, pronto. Pronto, vamos lá, que ele deve estar entrando também. Oi, gente. Ah, agora sim. Olá, Leandro. Aquele friozinho na barriga que dá, a gente não sabe se vai funcionar direito. Isso não vai. É, às vezes o Instagram dá umas rasteiras na gente, né? Mas agora É, tá funcionando então. bem, olha aí. Pois é, então bem-vindo, Leandro, aqui com a gente. É um prazer Bem-vindo. enorme estar aqui com É, você eu mais também. uma vez, né? Pois é, estou muito feliz de estar aqui. A gente vem construindo muita coisa junto e já vem pensando junto aí os passos na vida. E aí é a segunda live que a gente faz junto aqui. E É isso vamos aí. conversar. Vamos E conversar. já e E a já gente está está. dando um filhote, né? Que está nascendo agora, que é esse curso, né? Né? O primeiro de muitos, se Deus quiser. Se Deus quiser. É, Tá nascendo e um a filhotezinho lindo aí. gente. Nós temos muitas coisas em comum, né? Acho que uma forma de pensar e de chegar ao mundo. Sim. Então, faz muito sentido para a gente também trabalhar em parceria, trabalhar em colaboração, ampliar a nossa rede, né, para alcançar sempre o maior número de pessoas, né, Leandro? E de uma certa forma a gente também vai aprendendo juntos, né? Uhum. Vai É, somando aí os aprendizados, né? com certeza. Né? A gente já está identificando há um tempo aí a nossa proximidade na maneira de enxergar a vida e na maneira de se construir como qual a contribuição que a gente quer dar para o mundo, né? E agora, como a Rosane veio estava dizendo, essa sintonia que a gente tem gerando um filho já, né? Que é uma formação, um curso que a gente vai fazer. E isso que você falou, assim, a trajetória da gente vai em sintonia e a gente aprendendo também junto nessa caminhada de mãos dadas, aprendendo com quem vai chegando também, crescendo, né? É É isso muito aí, bacana. muito gostoso.
Leandro, olha, como a gente está aqui no perfil da Tecendo Diálogo, seria legal você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, né, para as pessoas conhecerem você, né, Sim, seu trabalho com a Chante Brasil, né? Fala sim. um pouquinho do que você faz, da sua formação em cultura de paz. Sim, eu sou Leandro Shoas, eu dirijo um instituto que fica sede no Rio de Janeiro, chamado Chante Brasil, um instituto voltado para a promoção de cultura de paz. E eu tenho uma formação em cultura de paz e não violência na Índia, uma universidade chamada Gujarat Vidyapith, Vidyapith quer dizer universidade nas línguas que vem do sânscrito, né? Essa faculdade foi criada por Gandhi e eu fiz essa formação lá e desde então eu trabalho com cultura de paz, promoção de cultura de paz. E esse trabalho ele é feito principalmente através de proposição de cursos, né? Esse é um aspecto. O segundo é a promoção de círculos, rodas de diálogo, rodas de conversa. Esse é um outro aspecto do trabalho. E um terceiro aspecto do trabalho é o que a gente chama de ativismo não violento, que na prática a gente materializa isso de uma forma bem diferente do que as pessoas usualmente interpretam quando se fala de ativismo. A gente materializa isso produzindo jogos, produzindo brincadeiras, jogos cooperativos, de alguma forma, esse é a terceira forma da gente materializar, divulgar a cultura de paz aí na sociedade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas a pandemia acabou dando uma dimensão maior aí, porque o universo online faz com que a gente chegue no país inteiro, né? Então, é nesse pé que está o trabalho. Legal. É Legal. isso. Rô, quer falar um pouquinho sobre nós também, antes da gente começar a fazer as perguntas para o Leandro, Sim, rapidamente? sim, sim. Então, nós somos da Tecendo Diálogos, né? Três parceiras, a Cris, a Lúcia e eu, Rosane. E nós formamos essa parceria porque temos muitas coisas em comum, principalmente no que se refere a, ao estímulo ao diálogo, incentivo ao diálogo e à conexão entre as pessoas, né? E a gente faz vários tipos de trabalhos, nós temos cursos de comunicação não violenta, tanto os introdutórios quanto os cursos já de aprofundamento, e temas específicos como cursos de comunicação não violenta na família e na educação. Além disso, nós temos vários grupos de estudo e prática, porque a gente sabe que a comunicação não violenta não basta a gente estudar uma vez e pronto, ela se baseia muito na prática, porque nós temos um modelo mental da forma como fomos criados, que é um modelo muito mais violento, né? E a mudança desse modelo, ela exige muita prática para a gente poder partir para outro modelo. Nós duas, Cris e eu, somos também mediadoras de conflitos, né? E somos coaches. E a Lúcia também é mediadora de conflitos e é psicóloga. Então, é assim que somos e é dessa forma que nós estamos aqui, juntamente com o Leandro, com crenças semelhantes, com intenções parecidas, principalmente em construir um mundo melhor. Então, é isso. Então vamos Eu lá, nós queria preparamos algumas aproveitar, perguntas, então, né? Uhum. já o gancho para a gente fazer uma pergunta para o Leandro, para ele contar um pouquinho para a gente. O que significa mesmo cultura de paz? E quais são os pilares da cultura de paz? Sim, podemos conversar um pouco. Primeiro que fico maravilhado aí quando vocês descrevem o trabalho de vocês, né? Uma sintonia. Inclusive, convido todo mundo que chegou aqui na live através de mim a passar a seguir aí também, o pessoal do Tecendo Diálogos, né? E vice-versa. O pessoal que Vice-versa, chegou, claro. pessoal que chegou através de um passar a seguir o outro, porque é um trabalho tão semelhante, tão próximo, né?
A cultura de paz, muitas vezes, vocês estão acostumados, quando a gente se fala de cultura de paz, principalmente no mundo ocidental, se interpreta muito que isso está relacionado ao universo do conflito e da convivência, né? Seja desenvolvendo habilidades relacionais ou desenvolvendo formas de se relacionar com o conflito, formas de transformar ou de transmutar ou de gerir o conflito. Aí vai da escolha de cada um de qual o melhor verbo de relacionamento com o conflito. Então, é muito essa interpretação. Se eu quero construir um mundo de paz, eu preciso admitir o conflito como algo natural da vida e aprender a me relacionar com ele e aprender a geri-lo ou a transformá-lo ou a utilizá-lo para a promoção de um arranjo mais satisfatório para a vida. E, ao mesmo tempo, eu preciso me treinar e treinar a sociedade a desenvolver suas habilidades relacionais, na medida que a vida é relacional. A gente se relaciona com seres humanos o tempo inteiro, e também seres de outras espécies. E aí, se a gente se relaciona de forma mais qualificada, a gente alimenta um mundo de paz. Então, é um conceito bem interessante de cultura de paz, mas eu fui formado na escola indiana, né? Fui formado numa leitura de cultura de paz que foi desenvolvida principalmente pelos seguidores do Gandhi. Foi desenvolvida especialmente na Índia. Então, é uma cultura que se sustenta numa visão que carrega tudo isso que eu venho falando até aqui, mas que tem uma relação com uma interpretação mais holística também do que significa a cultura de paz e uma leitura mais ampla. Então, vai ter uma elaboração de cultura de paz que envolve isso, né, a minha relação com o conflito e o desenvolvimento da minha capacidade de convivência, das minhas habilidades relacionais, envolve isso tudo que a gente falou, mas também me envolve a minha relação com o planeta, então conceito de sustentabilidade, conceito de como é que eu me comporto como consumidor, então consumo responsável, vida simples, uma economia menos danosa ao meio ambiente, uma economia que não coloque no centro nem a própria economia, nem somente o ser humano, mas todo o universo, tudo aquilo que tem vida, né? Então é ecocêntrica ao invés de ser antropocêntrica, então um outro tipo de economia, e também envolve uma visão que também envolve a promoção de paz interior, de felicidade interna, de harmonia interna, equilíbrio emocional. Numa leitura de que eu vou conseguir semear mais um mundo de paz se eu viver essa paz dentro de mim, né? Então, a paz para fora, ela precisa vir acompanhada da paz interior. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, essa é uma dimensão que eu acho muito importante, que dentro dessa leitura da forma dos gandianos sobre o que significa cultura de paz, eu acho super importante a gente também estudar formas de se alimentar essa paz interior, essa harmonia interna, esse equilíbrio emocional, a minha relação com o planeta, entendendo que a gente não tem só a casa onde a gente mora, mas a gente também tem como casa o nosso próprio corpo, né? Então, paz interior. A gente tem também como casa o planeta, então, paz no mundo, né? Cuidar do planeta, regeneração. E também é um conceito de cultura de paz que envolve três estratégias principais, eu até falei sobre elas aqui hoje, três estratégias principais que eu posso promover paz no mundo, né? Uma delas é através de educação, então por isso que a gente fala muito sobre educação para a paz. Através de educação das crianças e adolescentes, a gente pode alimentar um mundo mais harmônico. Essa é uma das três formas de promoção de paz. Isso que eu chamei de ativismo não violento, que pode ser através de jogos cooperativos, pode ser através de uma visão mais tradicional do que significa ativismo, ou pode ser através de simples conversas, iniciativas no espaço público, iniciativas em escolas, né? Essa é uma outra forma de se promover, e uma outra forma de se promover é através de rodas de conversa, né? De círculos.
que se estuda muito no campo da justiça restaurativa, dos processos circulares. Então, eu acho que todos esses são os pilares da paz e é uma visão do conceito de paz muito estruturada numa coisa que vocês sempre colocam, assim, que é uma preocupação de vocês, da gente enxergar o conceito de paz numa perspectiva ativa, assim, numa perspectiva de não muito subjetiva, de uma coisa mais romântica, de eu quero que o mundo seja de paz, mas o que significa isso na prática? E a pessoa não sabe responder, né? Mas é uma coisa de trazer para a realidade, para a prática. O que significa paz? Significa fazer roda de conversa, significa uma escola voltada para promover cultura de paz dentro dela, né? Uma escola que já seja ambientada na paz, né? Significa você fazer iniciativas no espaço público, né? Gestores públicos preocupados com um mundo de paz, um mundo menos desigual, um mundo menos violento, a política para o sistema prisional, a política a maneira como se comporta o judiciário, a maneira como se julga os delitos. Tudo isso tem a ver com cultura de paz, né? Um simples advogado, já encerrando a resposta, um simples advogado, não, um simples juiz dando canetada e decidindo sozinho, não necessariamente vai dar uma vazão qualificada para um conflito. De repente, se você botar todo mundo num círculo para conversar, você recupera seres humanos. Então, tem enfim, é um campo bem amplo, né, a cultura de paz, mas acho que dá para a gente trabalhar a partir desses pilares que a gente falou aqui. Legal, Leandro, porque acho que, na verdade, você até respondeu a pergunta que eu ia fazer para você, porque tem eu me inspiro muito, né, nessa questão da cultura de paz, até porque a comunicação não violenta, ela tem tudo a ver com a cultura de paz. Sim. E o Gandhi também foi um grande inspirador do Marshall Rosenberg, né, para sintetizar a comunicação não violenta. Agora, existe também sempre um pensamento equivocado de que comunicação não violenta, ou a cultura de paz é ser passivo, bonzinho, né? Aquele lugar onde a gente vai deixar tudo como está, a gente não quer entrar em discussão com ninguém, né? E a gente busca desconstruir isso também, né? Então, o que me inspira e me anima muito nesse curso, até acho que é legal você falar sobre isso também, é que nós vamos trazer muitas práticas, né, para que as pessoas possam ver como isso pode ser aplicado e a potência que tem a comunicação não violenta, ou todas essas abordagens para a transformação, né, da sociedade, ou, né, desses comportamentos violentos, né, e para trazer um mundo onde a gente tenha as necessidades das pessoas, de todos atendidas, né, que não seja essa desigualdade que nós vemos hoje, né. Sim. Então, eu queria que você também falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre como no curso também a gente vai trazer, né, essas questões mais práticas em cada módulo para que as pessoas possam aplicá-las. Com certeza, com certeza. De fato, a primeira coisa que você falou, né, que o Marshall ele participou ele tem uma biografia interessantíssima. O Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta, para quem está assistindo e não sabe. Ele tem uma biografia muito linda, assim. Ele participou das articulações da luta pelos direitos civis norte-americanos, aquele processo liderado por Luther King, Rosa Parks e outras lideranças. Ele participou daquilo e dali que ele tirou esse não violento do comunicação não violenta. E o próprio Luther King era um seguidor, seguia algumas das ideias do Gandhi, né? Tinha no escritório dele, tinha logo atrás dele uma foto do Gandhi, né? E ele mandou algumas pessoas para serem treinadas nessa universidade onde eu estudei sobre não violência. Então tinha uma conexão muito forte entre Luther King e Gandhi, uma espécie de continuador do trabalho, né? Então tem uma relação forte. E tem muita gente que tem essa interpretação. Eu vi até essa interpretação que você traz, que comunicação não violenta e cultura de paz,
Comunicação não violenta é uma das coisas mais, assim, nos cursos que eu dou, que as pessoas mais querem estudar, né? Ficou uma coisa famosa. Só que tem muito essa interpretação com preconceito de que é uma coisa de ser muito bonzinho e passar a mão na cabeça. Na verdade, quando a gente propõe aqui cultura de paz, por isso a gente se preocupou em falar em paz ativa, a gente quer mexer nas estruturas do mundo, né? O mundo como ele está agora, não é possível haver paz plena. É possível alguns momentos de paz, mas não é possível. O próprio Gandhi dizia, com essa profunda desigualdade entre ricos e pobres, não é possível falar em não violência. O próprio Gandhi dizia isso. Então, a gente quer mexer nas estruturas do mundo. A gente oferece um cardápio de possibilidades de mexer nas estruturas e reformá-las, modificá-las para estruturas que sejam de fato transformadoras. Então, não é sobre passar a mão na cabeça e aceitar as não conformidades do mundo. É não aceitá-las, mas não aceitá-las de um jeito doce, não aceitá-las de um jeito que você não recorre necessariamente à violência para transformar as estruturas do mundo. Você transforma as estruturas de uma forma amorosa. É isso. Então, a própria comunicação não violenta se fala sim, quando você aprende a comunicação não violenta, fala-se sim em você ter empatia com o outro, entender a realidade do outro, por pior que tenha sido o crime cometido pelo outro, você tentar se aproximar da visão de mundo daquele outro ser para entender por que ele fez aquilo. Fala-se sim nisso. Agora, ao mesmo tempo, fala-se em autenticidade, em ser autêntico, né? Em dizer o que em falar claramente como você está se sentindo e qual a sua necessidade que não foi preenchida. Então, se alguém cometeu um delito em alguma coisa que eu estou vivenciando, eu vou tentar ser empático, sim, mas ao mesmo tempo eu vou falar, você me machucou. Eu me sinto machucada porque você fez isso, isso, isso. Você vai ser autêntico com a pessoa, você não está passando a mão na cabeça dessa pessoa, né? Você está chamando para um diálogo, você está chamando para uma reflexão conjunta, onde eventualmente podem sair os dois modificados dessa reflexão. Então, não é passar a mão na cabeça, né? E comunicação não violenta é profundamente transformador. Você é constantemente convidado para reflexões e conversas que nem sempre vão ser agradáveis, que às vezes vão ser desconfortáveis, mas que vão ser transformadoras, que efetivamente vão transformar a realidade, a cosmovisão daquelas pessoas, né? Então, é isso. Outra coisa também que as pessoas acham que é passar a mão na cabeça é justiça restaurativa. Então, você chama para um círculo restaurativo, chama uma pessoa que cometeu um delito, e eventualmente pode até sair dali com uma pena mais branda para aquela pessoa. Você vai escutar aquela pessoa, entender as razões dela, por que ela cometeu esse assalto, ou por que ela cometeu um assassinato, ou até coisas mais graves. E aí você vai ouvir, e as pessoas próximas dela vão falar também, você vai falar. E aquilo ali vai amadurecer todo mundo. E de repente você pode estar recuperando um ser humano através disso. Agora, que essa pessoa que cometeu um dano, ela vai deixar de ser punida pelo que fez? Não, não vai deixar, até porque esse país tem leis. Você não pode fazer um círculo que seja separado das leis do Brasil. Então, se alguém cometer um assalto, vai ser responsabilizado por esse assalto, possivelmente com prisão, né? Então, não é passar a mão na cabeça, é querer transformar, é querer, de fato, transmutar as relações, recuperar as relações, curar as feridas, né? Porque simplesmente pegar uma pessoa que cometeu o delito, trancar numa cela e largar ela lá e não falar mais nada, isso pode ser que você... Existem pessoas que conseguem se transformar, às vezes até encontram uma nova religião lá dentro, mas são raras. A maioria das pessoas que entram no sistema prisional saem de lá pior. Vamos ser sinceros aqui, não é teoria Com isso, não. Isso é certeza. provado na prática. Então, a gente precisa de uma forma de ter que as pessoas não saiam de lá piores, porque a gente quer uma sociedade melhor e não uma sociedade pior. Você gastar dinheiro do Estado para tornar as pessoas piores é a coisa mais burra que pode ter. Você gasta dinheiro público para as pessoas ficarem piores, é uma coisa burra, E né? muito dinheiro, não é pouco, E né? muito dinheiro, muito dinheiro. Então, Agora, Leandro,
Diga. Não, pode ter. É que É você isso, eu falando. já tinha concluído já. Pode. Tá bom. Você falando, né? A gente, o que passa, né, pela cabeça é assim, né? Nós vivemos um determinado modelo e a gente vai levar um tempão para chegar num outro modelo, né? E aí a minha pergunta é assim: como que a gente pode fazer para trazer a cultura de paz de forma ativa para nossas vidas hoje, não esperar tanto tempo assim para o modelo mudar? Como que a gente pode trazer isso para as nossas vidas de uma forma ativa? E isso aí tem inúmeras possibilidades, né? Muitas delas a gente veio conversando aqui hoje, assim. Uma delas é a gente aprender a se comunicar de uma forma mais qualificada. A gente vem falando aqui de comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz um arsenal de possibilidades da gente se comunicar melhor, muito positivo, assim. E as pessoas que convivem com a gente, quando a gente consegue de fato introjetar elementos da CNV na gente, e as pessoas que conversam com a gente mesmo nunca tendo estudado CNV, elas de alguma forma se sentem convidadas também a se transformar. Então você está transformando não só a você mesmo, você está transformando outras pessoas, porque elas percebem que você está se comunicando de um outro jeito e elas sentem aquilo como um convite intuitivo. Né? Então você melhora as habilidades relacionais do mundo, você está trazendo a cultura de paz para você. Uma outra forma de trazer é eu tentar viver em sintonia com o mundo que eu acredito. Assim, a coisa que o Gandhi fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Você precisa trazer o mundo que você acredita para a sua vida. Então, se eu protesto contra os incêndios do Pantanal, eu preciso cuidar também para não ficar também demandando muita proteína animal, demandando muita água na minha vida e tal, porque os incêndios no Pantanal são para isso, são para você produzir cada vez mais carne, produzir cada vez mais soja, né? Então, eu tentar, você entende? Eu tentar ser coerente com o mundo. Se eu protesto contra o desmatamento da Amazônia, eu não ficar comprando móveis que são de madeira que eu não sei a origem. Procurar saber a origem, e é mais fácil do que as pessoas imaginam, saber a origem da madeira do seu móvel. Basta você perguntar no lugar que você vai comprar que a pessoa precisa te comprovar de onde vem. Então, você precisa viver em sintonia com o mundo que você quer construir, tá? Então, se você quer um mundo de paz, você viver um mundo de paz, você ter uma relação melhor com as pessoas que estão no seu dia a dia. Algumas das pessoas são mais desafiadoras, mas você buscar encarar esses desafios, você tentar viver uma vida de paz interior, então você levar uma vida saudável, aquela coisa que a gente sabe, dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, não ser uma pessoa tão preocupada, todas essas coisas que não ser uma pessoa tão ansiosa, né, uma coisa que eu preciso trabalhar mais, eu pessoalmente. Então, uma coisa, alimentar essa paz interior, quando eu alimento dentro de mim, eu não preciso sair por aí panfletando, falando, fazendo palestras. As pessoas veem a paz em mim e elas reproduzem. É uma coisa contagiosa. As pessoas reproduzem o seu comportamento. Quando elas te admiram, você não precisa fazer propaganda disso, né? Aquela frase que eu não sei se é de Santo Agostinho ou se é do padre Antônio Vieira, é um dos dois, que ele diz: o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu acho que é padre Antônio Vieira, mas eu não tenho certeza. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Quando você vive a paz, as pessoas sentem isso em você e elas reproduzem. Então, É muito existem inúmeras interessante, né? formas. Você não Sim, precisa ficar levantando tanta bandeira, às vezes, assim, né? Claro que é é. importante levantar bandeira, mas às vezes só uma mudança de atitude Só pessoal mudança já de atitude, né? influencia o seu círculo. Você É, falou de algo que eu lembrei, Leandro, quando começaram o ano passado, quando começou aqueles incêndios no Pantanal, aquilo me deixou tão angustiada que foi ali que eu parei de comer carne, né? uhum, E que eu falei, bom, é uma forma de eu também
É uma reivindicação não violenta, né? Se você parar de fazer, é uma forma de protesto também, né? Não estou mais contribuindo para essa indústria, para essa... Enfim, Sim. aí comecei a fazer sozinha aqui em casa essa mudança de alimentação, mas aí todo mundo entrou na onda. Então, nós somos em 6 pessoas aqui em casa. Hoje, as 5 pessoas já não comem mais, a gente só come comida vegetariana. Não foi uma imposição, nada assim. Foi natural, né? E é Sim. legal você perceber que isso vai influenciando. Se a gente pensar que alguns anos atrás você não via um restaurante vegano nem vegetariano, você nem podia E nem hoje tem imaginar vários, que né? isso. Hoje você pode escolher, né? Tem vários restaurantes. Então, assim, a transformação é possível. Talvez não na É, velocidade que a gente queira, mas... E a gente também não tem esse alcance de a hora que a chave muda completamente, porque pode, né, a gente não tem esse controle das coisas, mas é interessante perceber que transforma, né? sim, Dá uma transforma esperança, né, sim. assim. Eu acho que isso que você está falando é importante, assim, porque você em nenhum momento falou dentro da sua casa que todo mundo tinha que ser vegetariano. Eu também não falo isso, eu sou vegetariano há 25 anos e eu não falo isso, todo mundo tem que ser vegetariano, né? Essa coisa panfletária, até porque é uma questão social também. Tem gente que eu já fui em casas que a pessoa, a única coisa que ela tem para comer aquele dia é ir no quintal e matar um frango. Exatamente. Aí você não vai chegar para aquela pessoa e dizer que ela, né, é a única coisa que ela tem, né? Então tem uma questão social também. Mas Uma questão de você convence privilégio, mais, né? sim, você convence mais pela atitude do que fazendo o discurso, né? Eu quando virei vegetariano em 1996, eu nem conhecia a palavra vegetariano. Então é um pouco isso que você está falando, assim. Falar isso para as pessoas hoje deve ser estranho, mas tem que lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha, eu morava no interior, né? Assim, eu nem conhecia a palavra vegetariano, eu não sabia que existiam outras pessoas no mundo que também não comia carne. Eu simplesmente parei. E depois, com o tempo, é que eu fui saber que existia esse debate, que tinha pessoas que também não comiam. E hoje o que você falou é que em toda cidade tem, né? Restaurantes e Exatamente. tal. E as pessoas, às vezes, assim, a minha família tem poucas pessoas que são vegetarianas, mas quase todo mundo come muito pouco. E eu acho que esse é o caminho, assim, a própria ONU diz, tem que comer muito pouco, senão o meio ambiente não vai dar vazão, né? E acho que isso que você falou, assim, é crucial, a gente tentar transformar mais, assim, às vezes levantar a bandeira é importante, mas quanto menos a gente levantar, quanto mais a gente mostrar através da nossa atitude, né? Eu vejo aquele ator que morreu de Covid, o Paulo Gustavo. Ele não falava tanto da questão LGBT, mas poucas pessoas fizeram tanto pelo universo LGBT Exato. como ele, simplesmente sendo ele mesmo, Sendo ele sendo ele mesmo. mesmo, exato. Ele fez várias pessoas respeitarem o universo LGBT simplesmente sendo ele mesmo. Então você às vezes transforma simplesmente sendo você mesmo. É, É muito legal. E interessante eu queria isso, saber... Leandro, quando você fala disso, né? Me lembra muito dessa coisa do ativismo, né? Que é confundido com ir panfletar na rua, fazer campanha. Não é isso, né? A mudança parte de cada um. É, Esse é um é, ativismo, né? eu diria que é isso também, né? Às vezes você pode fazer uma panfletagem, só que a panfletagem e a manifestação com placas e tudo são instrumentos mais conservadores, mais tradicionais, que você pode recorrer a isso de vez em quando. Não tem nada de errado em entregar um panfleto para alguém, mas são métodos que as pessoas já meio que se acostumaram com eles e às vezes eles se tornam até menos efetivos, né? Quantas vezes você não vê uma pessoa panfletando na rua, está panfletando até loja de sex shop, né? E a pessoa fica ali. Então você pega aquele panfleto e você nem vê o que está nele, você joga no lixo. Então são métodos que métodos de conscientização que as pessoas já se acostumaram tanto com eles que eles se tornam um pouco menos efetivos, né? Às vezes quando você faz uma manifestação na frente, sei lá, da Câmara de Vereadores, é legítimo fazer isso em torno de uma pauta que seja verdadeira. Agora, às vezes as pessoas já se acostumaram tanto com isso
que se não for uma coisa realmente grande, elas nem dão muita bola. E se for uma coisa também muito agressiva, muito violenta, as pessoas até pegam um rechaço. E aí você cumpre, deixa de cumprir a função essencial de qualquer ativista, que é de você convencer as pessoas de que você está defendendo uma coisa interessante, né? Você está defendendo que o meio ambiente precisa ser preservado, o que você quer é convencer as pessoas e elas se juntem a você nessa defesa. Se você está fazendo as pessoas sentirem raiva de você, você não tá cumprindo a sua meta, né? Então, é preciso tomar cuidado com esses métodos mais tradicionais. E aí tem outros métodos que são mais inovadores, né? Às vezes você fazer uma grande ação, às vezes você fazer um teatro, fazer um jogo cooperativo na rua, fazer o Augusto Boal, que é um brasileiro muito muito importante, mais valorizado fora do Brasil do que dentro dele, né? Criador do Teatro do Oprimido, ele fazia peças de teatro na rua, assim, com a trupe dele, com um mero objetivo de convencer as pessoas sobre cidadania, sobre a necessidade de elas refletirem sobre a vida que estavam levando, né? E às vezes a pessoa estava passando, parava para assistir, e ela era convidada a entrar para dentro da peça. E aí, você vai fazer o que diante dessa situação? Tá esse conflito colocado aqui. E aí a pessoa que estava passando entra dentro da peça. Então é super, super interessante, é um método de conscientização, de promoção de cidadania através de um teatro vivo, na rua. Então, isso é ativismo, né? Então, existe uma Mas essa é série uma de... questão muito ampla, essa discussão também, né, Leandro? Porque às vezes tem ações que podem ser consideradas, eu acho, violentas, mas às vezes a gente pode encarar como um grito que estava engasgado, Sim, né, preso na garganta, sim. assim. É, Essas questões sistêmicas de muitos anos, né, assim, é, raciais, né, enfim, esses movimentos feministas, tal, que às vezes você precisa fazer um certo barulho, né, para ser escutado e às vezes pode ser visto como violento. Eu vou até vou perguntar para você, por exemplo, na sua opinião, né, o que essas questões dos incêndios nas estátuas dos bandeirantes, por exemplo, como que sim. você É, eu, enxerga eu, isso? É meio polêmico, né? o Mas eu acho exemplo, que é interessante a gente falar sobre isso um pouquinho também. o exemplo é ótimo, né? Eu acho que você trouxe uma coisa assim muito muito importante, assim. Às vezes essas minorias têm historicamente sofrido um nível de opressão tão grande que você não vai criticá-las por uma ação mais uma ação mais efusiva em relação às dores que estão carregando dentro deles, né? E aí as manifestações acabam assumindo uma dimensão que não é uma dimensão só de... Eu falei da necessidade de convencer, né? Se eu defendo uma pauta, eu quero criar estratégias ativistas para convencer as pessoas de que essa pauta está certa. Mas às vezes não é só o convencimento o objetivo de uma manifestação. Uma catarse também tem a sua função. A pessoa simplesmente ela está sofrendo aquela dor no corpo dela há anos e tem um momento que ela precisa dar um grito para colocar isso para fora, né? Senão vira um câncer dentro dela. Então a gente precisa ter compreensão em relação a isso também, antes de sair criticando, né? Em relação a essas estátuas, acho que o exemplo é ótimo, né? Eu acho que a gente, primeiro, é uma questão delicada. Assim. Por um lado, existem estátuas que são, no século XXI, inaceitáveis. Não que eu ache que elas tenham que ser destruídas, mas elas têm que ser, eu acho que elas têm que ser levadas para museus para mostrar partes vergonhosas da nossa história. Então, Uhum. uma estátua de um bandeirante escravagista, né, como essa do Borba Gato, que era um mercenário, que era um assassino, né? Eu, pessoalmente, acho que você não pode colocar uma figura dessa como um exemplo, né, para as crianças. Então, esse tipo de estátua, para mim, tem que estar no museu, não tem que estar no espaço público. É o que eu tenho acumulado em relação a isso. Assim, eu acho que a promoção dos bandeirantes como heróis nacionais se deu muito em função do fato de que até um determinado momento, o Rio de Janeiro era
era o grande estado do Brasil, capital do país e tal, a maior cidade e tal. E São Paulo era muito pequeno, né? Até vir a questão do café e tal, que a cidade foi crescendo e se tornou, ao longo do século XX, principalmente, a maior cidade do país. E aí a cidade precisou contar a sua própria história e se utilizou muito essa questão dos bandeirantes e tal. Então, os historiadores paulistas promoveram muito essa questão dos bandeirantes como grandes heróis e tal, mas não eram heróis, né? Eram pessoas que ali se viram nos 30. Né? E isso se deu num contexto de ter que construir uma historiografia sobre uma cidade que se colocava no cenário nacional como a principal cidade do país. Então, o Borba Gato não é exemplo para ninguém. A estátua dele realmente não tem que estar em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, eu falo isso, mas a gente precisa tomar um certo cuidado também com esse hábito que está tendo de cancelar personagens históricos, julgando personagens históricos a partir de valores que são do nosso tempo. Né? Porque se você olhar com lupa, quase todo mundo do século XIX era racista. Assim, se você olhar com lupa o que escrevia o Marx, o John Stuart Mill, para pegar aqui um ícone socialista e um ícone liberal, né? O Marx e o Stuart Little. Você pegar com lupa e olhar o que eles diziam, eles eram, aos olhos dos valores de hoje, eles eram racistas. Né? Allan Kardec, o grande líder do espiritismo, tem textos dele que podem ser considerados racistas, mas aí você vai cancelar, ele é um homem do seu tempo, ele viveu naquele outro tempo. As pessoas acreditavam nas coisas que ele acreditava. Né? O próprio Gandhi, né? Tem uma série de países da África onde estátuas do Gandhi foram derrubadas, acusando o Gandhi de ser racista. De fato, tem trechos de livros do Gandhi que, vistos aos olhos do mundo de hoje, poderiam ser interpretados como racistas, porque ele é um personagem do seu tempo. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado de ficar interpretando personagens que viveram há 100, 200 anos com os valores de hoje. Né? Precisa sim denunciar o racismo, precisa denunciar, precisa dizer isso que foi escrito não deve ser escrito mais, mas também não ficar nessa coisa de cancelar todo mundo, né? Que isso aí não é um hábito legal. Uhum. Legal, Leandro. Acho que o importante... Né? O contexto. E o importante é trazer a discussão das coisas, né? Conversar sobre isso, discutir sobre essas questões, desconstruir, né? E eu acho que isso que é que a comunicação não violenta, a cultura de paz propõe. A abertura de diálogo, né? Para a gente... que a gente não concorda, né? E a gente colocar tudo na mesa para a gente conversar, né? E eu queria saber se alguém tem perguntas aqui também para fazer para o Leandro, que a gente também daqui a pouco vai encaminhando para o final da nossa live. E a gente vai ter mais uma live, inclusive, dia 8 de setembro, que vai ser uns 2 dias antes do nosso curso. E a gente quer convidar as pessoas para virem fazer esse curso com a gente, porque nós estamos muito animados para fazer esse curso com o Leandro, porque ele traz realmente uma visão bem ampla, né? E vai ter, inclusive, a comunicação não violenta como um dos módulos do curso, mas o Leandro traz muito mais coisas, né? Que estão todas interligadas aí. Então, a proposta é que quem tiver interesse, a gente já está, inclusive, com o link do curso já no nosso Linktree lá, quem quiser abrir para saber mais informações, ou então quiser mandar perguntas para a gente responde. E é isso, estamos aqui, se tiver perguntas também aproveitem o momento aqui para o Leandro responder. Sim, quero celebrar aqui meio também tímido, não sei. Oi, pode falar. Queria celebrar a presença do Léo Carvalho, que está aqui, acabei de ver ele aí, grande músico. A gente vai lançar na quinta-feira o Baralho da Transformação, que é esse baralho aqui, um baralho cheio de ações de transformação. Ai, deixei cair. Que legal. E o Léo Carvalho vai dar um show. Então, celebrar que ele está presente aqui agora, assistindo a live. Léo Carvalho é um músico que criou a música Pela Cura do Planeta. Bom te ver aqui, meu irmão. Bacana. Vai ser na quinta-feira esse mesmo horário? Vai ser na quinta-feira, 7 horas, Vou colocar aqui o link no perfil do Chante, da Chante Brasil? Sim, vou colocar aqui no perfil e a participação
no show e no lançamento é gratuito. Legal. O baralho não é gratuito, obviamente, tem que comprar, mas o evento é gratuito. Legal, Legal. legal. Então, acho que só para também falar um pouquinho mais sobre o curso, né? Que nós vamos oferecer esse curso são 6 módulos, né? Será, são 3 finais de semana, né? A Sim, gente faz um final de semana, pula um e faz no outro, né? A cada 15 dias, É, na sexta à noite e no sábado, na sexta das 7 às 9 e no sábado das 10h30 à 1h30, mais ou menos, né? mais ou menos. isso. Então, o curso, ele contempla a teoria e muita prática, que eu acho que é o mais legal, né? E pela minha experiência desses cursos todos, é legal o vínculo que as pessoas fazem, as amizades, né? Tanto que Isso. se amplia de possibilidades e de ideias, enfim. Acaba se tornando uma rede muito bacana, né? De convívio, né, Leandro? Sim, com certeza. Você falou uma coisa muito verdadeira agora. Tipo, de fato, é um curso que vai deixar vocês, quem fizer, com várias caraminholas na cabeça, porque traz muito debate interessante, e você sai cheio de coisa para pensar. Então, é muito É, bacana nesse sentido. E isso que você falou de que as pessoas criam uma rede é muito verdade. Assim, eu dei cursos com formato semelhante há tipo 2, 3 anos e as pessoas falam até hoje, se comunicam e trocam informações e trocam vídeos e trocam eventos. As pessoas criam de fato uma rede de afetos que é o que é de fato transformador, né? Porque é como se você jogasse uma sementinha no chão que brotou. Então é muito legal isso isso aí. aí. Muito legal. E eu fico pensando, poxa, o Leandro fez a faculdade lá direto na fonte, lá onde estava o Gandhi, né? Verdade. Assim, pô, tem muita coisa legal aí para a gente aprender, escutar, né? Então, que Sim, a comunicação não violenta, que é o que a gente trabalha, ela é um recorte também, ela é um pedaço, mas é muito mais amplo, né? A cultura de paz, ela alcança muitas outras dimensões e eu entendo que acaba fazendo mais sentido até, né? Quando você começa a entender tudo isso, fala, nossa, faz total sentido, né? Todo esse movimento, assim, começar a ter uhum, essa visão mais ampla, né? Então, acho sim. que é isso, né, gente? Vocês Isso querem falar aí. mais alguma coisa, dar mais algum Não, recado? acho que Então, não. tá Quero bom. agradecer a presença de todos, né? E esperamos que todos estejam também na próxima live. E é isso. Agradecer ao Leandro pela parceria e por tudo isso que a gente já está vendo que está brotando por aí, por nós todos. É isso aí. Então, É isso. Leandro, obrigada, viu? Mais uma vez aí por esse contato, por esse bate-papo. Eu, Bom, a gente tem muito caminho pela frente ainda, né? Esse é só o sim, primeiro passo. esse Isso é o aí. primeiro passo e já estou ansioso para a próxima live para encontrar esse povo todo no curso, que vai ser muito bom esse encontro. Então, o Vai primeiro mesmo. passo poroso aqui e os próximos passos também vão ser muito bons. Legal. Legal. E, ó, pessoal, segue lá o Leandro lá na página dele. E quem é do Leandro, segue a gente aqui. Vamos fazer Isso, aumentar esse bolo aí, hein? Tá bom? Isso, Então, exatamente. obrigada. Boa noite para vocês. Até mais. Descanse. boa noite. Um beijo, gente. Tchau.